tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje na nossa videoaula nós estaremos falando sobre a Guerra Fria, né? Que nem vocês estão vendo aí pelo slide, vai ser a parte 1. A Guerra Fria eu vou estar dividindo em 2 vídeos, tudo bem? Então hoje nós estaremos iniciando aí falando principalmente, né? Qual é a expressão de Guerra Fria, né? De que forma foi que foi dividido, o que são sistemas de blocos. E aí sim, né, a gente vai falar, né, no segundo vídeo sobre os conflitos que houveram no mundo entre o capitalismo e o socialismo. Então, bora lá iniciar nossa videoaula de hoje? Primeiramente, né, gente, temos que observar o seguinte, que após, né, a Segunda Guerra Mundial, a gente conseguiu observar que o grupo dos aliados, vocês se lembram quem eram os aliados na Segunda Guerra? Eu até peguei esse slide aqui que eu acho que ficou peguei essa imagem aqui que eu acho que ficou bem bacana, né, para mostrar. Porque vocês estão vendo aqui que tem um grupo dos aliados. Temos aqui a Inglaterra, a União Soviética, os Estados Unidos e a França, né? Após o momento que eles conseguiram vencer a Alemanha, né, na Segunda Guerra Mundial, a gente vê que vai ter um antagonismo muito grande dos países capitalistas contra, né, a União Soviética, que é um país socialista. Principalmente por qual motivo, né, que vai ocorrer isso daí? Por questões ideológicas, literalmente. Churchill, que nem vocês sabem que ele era o grande ministro, né, do Reino Unido, ele era, assim, um cara totalmente anti-esquerdista. E por mais que a União Soviética tenha ajudado, né, vamos dizer aí, os aliados a vencerem a Segunda Guerra, vamos dizer assim, ele não aceitava qualquer tipo de acordo. E Stalin, vamos dizer assim, até então um personagem que de fato foi o grande vencedor da Segunda Guerra, porque foi, né, a União Soviética que invadiu a Alemanha, e vamos dizer assim, tacou um terror tão grande, vamos dizer assim, no Hitler, que ele até acabou cometendo suicídio, vamos dizer assim, ele estava se achando literalmente como se fosse o rei da cocada preta. Então, a gente consegue observar que esse antagonismo, tanto entre o Stalin e o Churchill, acabou fazendo uma divisão, né, ideológica entre os apoiadores do capitalismo e os apoiadores do socialismo. A gente consegue observar aqui que o próprio Churchill, né, ele vai acabar criando essa expressão que é chamada de cortina de ferro, que acabou, vamos dizer assim, fazendo uma divisão ideológica na Europa, né, porque, vamos dizer assim, por mais que tivesse a divisão de fronteiras, que nem vocês conseguem observar aqui cada território, mas o que demarcava de fato era o sistema econômico vigente naquela região, né? Então acabou-se, vamos dizer assim, criando essa expressão que era uma forma dele dizer assim que deveria, né, ter uma cortina de ferro literalmente na Europa entre uma divisão na zona capitalista e na zona socialista, e que vamos dizer assim, não deveria de qualquer forma, vamos dizer assim, ser amigo um do outro, tá bom? A partir do momento, né, que finalizou-se a Segunda Guerra, teve a própria Conferência de Yalta, que ela vai determinar as fronteiras, né, da região soviética. Então, a gente consegue observar aqui, né, que os soviéticos, no caso, a gente consegue observar que eles vão anexar algumas regiões aí, que nem a própria Polônia, que nem dá para vocês observarem aqui, né, também a região que nem a gente vê aqui da Lituânia, da Letônia, da Estônia, da Romênia, da Tchecoslováquia, né, da Finlândia. Então, assim, e fora alguns países satélites também que, né, a gente consegue observar aí. E dos principais atos, né, da conferência, além de demarcar o território, literalmente, que nem o Churchill falou, né, fazer uma cortina de ferro, também tinha como objetivo desmilitarizar a Alemanha. Vocês estão vendo aqui toda essa região colorida, isso daqui é a Alemanha, tá, gente? E a Alemanha, através da conferência, né, de Potsdam, a gente consegue observar que a Alemanha ela vai ser dividida em 4 zonas de influência, ou seja, a Alemanha ela vai ser dividida entre essas 4 potências vencedoras. Então, vocês estão observando aqui o território que pertenceria à Inglaterra, a gente consegue observar aqui aos Estados Unidos,
a França e temos aqui a região, né, da União Soviética. Eu quero que vocês foquem bastante aqui em Berlim, porque Berlim, ela pertence, né, à região da União Soviética, mas Berlim, ela também foi dividida em 4 zonas de influência entre essas 4 grandes líderes aqui, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, a Alemanha, né, através da Conferência de Potsdam, ela ficou sendo dividida, gente, entre, né, a gente vai dizer assim, em 2 regiões. Temos aqui, né, o que a gente chama de a República Federal da Alemanha, que seria dos países capitalistas. Então, pegamos aqui, né, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos. E temos a República Democrática Cristã, que seria a região que a gente conhece aqui como Alemanha Oriental, tá bom? E Berlim, como é que ficou dividido? Novamente, Alemanha Oriental, pertencente à União Soviética, e Alemanha Ocidental, que seria pertencente, né, aos países capitalistas. Então, só para vocês observarem aí, né, a Alemanha, ela vai ficar totalmente desmilitarizada, ela vai ficar sem sua indústria bélica e ainda por cima ela vai ficar totalmente dividida, né? Não só, vamos dizer assim, o país Alemanha, como a sua própria capital Berlim também vai ser dividida. Berlim, gente, só para vocês terem uma ideia, ela vai ser uma zona de grande conflito entre, né, capitalismo e socialismo. Só para vocês observarem aqui, o Stalin, ele vai proibir qualquer, vamos dizer assim, país capitalista de adentrar o seu território. Então, assim, um cara para poder chegar a Berlim, ele não poderia ir nem por via terrestre e nem por linha férrea. Ele só poderia ir, né, vamos dizer assim, literalmente, pela zona aérea. Então, isso daqui, só para vocês terem uma ideia, né, Berlim, ela vai ser um bloco de grandes tensões, porque os Estados Unidos, ele vai investir muito dinheiro, principalmente na região que lhe pertence, que seria Berlim, né, ocidental. E muita gente da parte do Berlim Oriental vai acabar indo, né, para a região, vamos dizer assim, mais desenvolvida, para a região capitalista. E só para vocês terem uma ideia, né, da noite para o dia, o Stalin vai mandar construir um muro que vai ficar mundialmente conhecido como um muro de Berlim, dividindo, gente, Berlim em 2 zonas. Então, assim, imagine o desespero, vamos dizer assim, o susto, o medo que as pessoas elas sentiram, né, naquela região. Muitas pessoas que trabalhavam na parte ocidental perderam seus empregos, muitas pessoas ficaram sem ver seus familiares durante, gente, só para vocês terem ideia, por muitos e muitos anos. Então, assim, até a queda do Muro de Berlim, né, esse território ficou dividido. E aquelas pessoas que tentavam atravessar esse muro, né, elas eram, em grande parte, assassinadas, porque ali tinha uma vigilância constante, né, de 24 horas ali. E, literalmente, tinha exército bastante armado para evitar, né, vamos dizer, essas mudanças aí de território. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, Berlim, ela vai ser uma zona de grande, vamos dizer assim, conflito ideológico entre o capitalismo e o socialismo. Tudo bem? Vamos aqui então, né, falando um pouquinho mais sobre essa divisão. Primeiramente, gente, eu quero já falar aqui para vocês que desde o período, né, desde o início do século, que a gente consegue observar aí, né, em meados do século XX, que os países, eles estavam fazendo, que, né, a gente consegue observar, era sistema de alianças. Vocês se lembram lá, né? Então, tinha sistema lá de alianças que se juntou a Alemanha, a gente pega aí, né, um Império Austro-Húngaro, né? Isso daí eu tô falando durante a Primeira Guerra Mundial. E aí a gente pega a Itália, e aí do outro lado a gente vê França e Inglaterra, e aí depois, posteriormente, né, a entrada vamos dizer assim, também a entrada da Rússia e posteriormente a sua saída, depois a entrada dos Estados Unidos. O mesmo vai ocorrer na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, esse sistema de alianças que a gente estudou, ele vai ser totalmente substituído pelo que a gente vai chamar que é sistema de blocos. O que é sistema de blocos? Ou você vai ser um país, né, capitalista, ou você vai ser
um país socialista. E aí a gente vê que os grandes líderes desses blocos são quem? Os Estados Unidos e a União Soviética. Então, naquele período, né, podemos até citar aí que vai ser, né, durante esse período que a gente vai estudar muito, né, que a gente vai falar assim que tem os blocos econômicos, que você era do primeiro, do segundo ou do terceiro estado, que o primeiro, no caso, seria, né, que a gente vai dizer aí, os países capitalistas, o segundo seria os países socialistas, né, e posteriormente vamos ter aí os países neutros. Esse sistema que eu tô falando para vocês aí, né, econômico, eu estarei falando um pouco mais referentes daí no segundo vídeo. Mas eu já tô citando aqui já para vocês terem uma ideia aí, tá bom? E a gente consegue observar, né, que esses sistemas de bloco era uma forma, assim, até deles tentarem se fortalecer e criar, vamos dizer assim, grupos, literalmente, que pudessem oferecer ajuda militar, ajuda financeira, entre outras coisas mais, tá bom? Antes de eu começar a falar, né, sobre essas ajudas mútuas, né, vamos dizer assim, essas novas organizações mundiais, eu tenho que citar para vocês o que significa, né, essa Guerra Fria. Por que esse conflito, né, após a Segunda Guerra Mundial, vai ser chamado de Guerra Fria? Gente, essa expressão, ela vem por um único motivo, que nem vocês conseguem observar aí a imagem. Vai ser um conflito ideológico entre Estados Unidos, né, e a União Soviética. A gente observa que eles vão ficar o tempo todo brigando, né, um com o outro, mas não vai ter uma guerra de fato, não vai ter uma briga de fato, porque assim, eles sabem que se eles forem se enfrentar, que o mundo não vai aguentar, até porque já tinha muitas armas químicas durante esse período, né. Então, de que forma eles lutavam um contra o outro? A gente consegue observar aqui, através da ideologia, tentando trazer, né, vamos dizer assim, maior número de apoiadores para o seu bloco, tanto capitalismo quanto socialismo. Essa questão cultural, qual deveria prevalecer mais, né? A gente consegue observar aí até essa questão da tecnologia, que depois eu vou estar falando para vocês sobre essa corrida, né, espacial que houve durante o período da Guerra Fria. Então a gente vê até competições esportivas, né, principalmente durante as Olimpíadas. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, gente, a região da Alemanha, ela tinha 2 times, né, representando a Alemanha, porque um era socialismo e o outro era o capitalismo. Então, gente, vocês não têm ideia da competição que se tinha. Então, até, né, rolava também na questão diplomática e, que nem eu citei para vocês, o próprio sistema econômico aí. Então, tudo que eles pudessem competir um com o outro, eles competiam. Claro que guerra diretamente entre Estados Unidos e União Soviética não houve, mas houve sim vários conflitos entre capitalismo e socialismo em outros países que eu estarei citando para vocês no vídeo 2, tudo bem? Sobre a Guerra Fria. Mas só para poder adiantar aí, tá? Só para dar um gostinho do que vocês podem, vamos dizer assim, esperar no próximo vídeo, a gente vai falar sobre, né, a Guerra da Coreia, a gente vai falar aqui também, né, sobre a Revolução Cubana, que é um assunto que os alunos gostam muito, e não podemos deixar de falar, né, sobre a Guerra do Vietnã, que vai ser um dos conflitos aí, né, que até hoje a gente fala assim que foi um dos mais marcantes na nossa idade aqui, né, contemporânea. Além disso, a gente consegue observar que vai ser criado aí algumas coisas para se fortalecer, né, essas ideologias. E quais são, né, essas coisinhas que eles vão criar aí? Primeiramente, né, durante o governo do presidente Truman, né, dos Estados Unidos, ele vai acabar criando uma doutrina, né, em sua, vamos dizer assim, sua própria homenagem, em que o principal objetivo era tentar conter o socialismo no mundo. Então, de que forma ele tentava conter o socialismo no mundo? Principalmente, a gente consegue observar oferecendo ajuda financeira, né, vamos dizer assim, sempre tentando comercializar com aquela região para que eles não tivessem, vamos dizer assim, qualquer contato com as ideologias socialistas, né? Também vai ter uma propaganda muito intensa, sempre mostrando, né, que a União Soviética, ela era um país de pessoas maldosas. É muito comum, gente, durante esse período, vocês verem filmes, né?
principalmente atacando o sistema socialista. Até hoje eu falo que os Estados Unidos, ele sempre coloca como grandes vilões, né, nos seus filmes. Vocês podem observar aí que grande parte dos povos asiáticos, né, eles também têm muita mania de colocar um indígena, né, e também a gente consegue observar que nem o próprio socialismo aí, tá bom? Que era uma forma até muito mais popular de, vamos dizer assim, de disseminar as suas ideias. Temos aqui, né, a criação do marxismo, que além da doutrina Truman, ela tentar conter o socialismo no mundo, o marxismo ele vem como o principal objetivo é de tirar qualquer tipo de pessoa dentro do território americano que pudesse ser comunista ou simpatizante dessas ideologias. Então, qualquer pessoa que eles achavam, né, que tinham essa ideologia, eles faziam uma perseguição muito grande, né? Então, eles prendiam, expulsavam essas pessoas do seu território, né? Então, assim, eu peguei como o maior exemplo clássico aí, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, é desse, né, ator muito famoso, que é chamado Charles Chaplin. Só para vocês terem uma ideia, gente, ele vai ser muito perseguido, né, durante essa política do macartismo. E quando ele, só para vocês terem uma ideia, ele vai chegar a fazer um filme em que praticamente vai ser boicotado dentro dos Estados Unidos, porque achavam que ele estava falando mal, que ele estava fazendo uma sátira contra o sistema capitalista, né? E esse mesmo filme ele vai acabar levando, né, para Inglaterra, até porque ele era natural dessa região. E chegando lá na Inglaterra, né, só para vocês terem uma ideia, quando ele tá divulgando o seu filme, os governantes dos Estados Unidos acabam retirando, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer assim, o visto que ele tinha para entrar dentro do território dos Estados Unidos. Então, assim, praticamente, né, os americanos exilaram o Charles Chaplin. E aí, Charles Chaplin acabou, né, vivendo realmente na Inglaterra até, vamos dizer aí, o fim da sua vida, vamos assim dizer, né? Acabou vivendo em exílio. E isso vai ser algo, gente, só para vocês terem uma ideia, que não vai ocorrer só com Charles Chaplin, mas com outros setores também. Principalmente nessa parte mais cultural aí, que a gente sabe que o povo das artes, eles têm um pensamento, vamos dizer assim, às vezes não muito, vamos dizer assim, um pouco contraditório da época, né? E eles foram, grande parte aí, né, perseguidos literalmente dentro dos Estados Unidos, tá bom, gente? Então, isso daqui vai ser uma prática muito comum aí. A gente consegue observar, né, que além dessas perseguições, tanto os Estados Unidos quanto a própria União Soviética, elas vão acabar criando, né, algumas instituições aí para trazer ajuda, vamos dizer assim, para os seus países aliados. Então, temos aqui o próprio Plano Marshall, que foi criado no ano de 1947, né? E que nem a gente consegue observar que vai ser uma ajuda financeira que os Estados Unidos ele vai oferecer para todos os países da Europa. Isso é bastante importante eu citar para vocês, né? Porque esses países acabaram de sair de uma Segunda Guerra Mundial, eles estão precisando sim de ajuda financeira e vai ser uma forma até do próprios Estados Unidos se fortalecer nesse cenário. Os Estados Unidos, gente, chegaram a oferecer até esse dinheiro para os blocos socialistas. Claro que o Stalin nunca ia permitir isso, né, de fazer com que esses países recebessem essa ajuda, né, e claro que eles acabaram, vamos dizer assim, não aceitando. E aí, onde o próprio Stalin acabou, né, vamos dizer assim, criando o Comecon, né, 2 anos após, que também tinha como principal objetivo, né, dar um auxílio econômico para esses países aí do bloco socialista. Mas isso é bastante importante eu citar, porque ao contrário dos Estados Unidos, né, a União Soviética, ela ofereceu apenas para o bloco socialista. No caso, o Plano Marshall, ela ofereceu para todos os países da Europa, tá bom, gente? Temos aqui, né, quando a gente fala em Guerra Fria, não tem como a gente não citar, né, a OTAN. Gente, a OTAN, ela vai ser um bloco, né, que a gente consegue observar aí que vai ser de ajuda militar aos países capitalistas. Então, assim, qualquer país que sofresse qualquer tipo de intervenção comunista, né, que pudesse estar sofrendo qualquer tipo de terror, né, do comunismo, eles iam interferir, sim, militarmente. E isso vai ser os conflitos que eu já citei para vocês, que vai ocorrer aí,
né? Que nem a gente vai falar no Vietnã, né? Na região da Coreia e assim por diante, que eu estarei citando para vocês no segundo vídeo. Então, a OTAN, gente, ela vai ter uma participação muito ativa aí. E só para vocês terem uma ideia, a sede dela não ficava nos Estados Unidos, tá? Ela ficava na França, mas posteriormente acabou passando para a Bélgica. Uma coisa que eu quero citar para vocês, que após o ano de 1991, que é quando a União Soviética, vamos dizer assim, ela se desintegra literalmente e deixa de ser um país socialista, né? A gente consegue observar que a OTAN ela vai acabar ampliando, né, um número de membros, ou seja, de países que vão acabar adentrando aí, né, vamos dizer assim, nessa ajuda militar mútua. Então, isso daqui, só para vocês terem uma ideia, a partir do ano de 1991, a OTAN ela vai se fortalecer ainda mais, tá? Da mesma forma que se criou a OTAN, a União Soviética ela vai acabar criando, né, o Pacto de Varsóvia. Ela vai ser o mesmo objetivo da OTAN, né, que vai ajudar, né, vai ser uma ajuda militar aí ao bloco socialista contra qualquer tipo de ataque do capitalismo. Até porque a gente consegue observar, né, que tudo que os Estados Unidos criava, a União Soviética ela vinha, né, alguns anos depois também criando algo bastante similar. Só que o Pacto de Varsóvia, gente, ela vai acabar sendo extinta, tá, no dia 31 de março de 1991, que nem eu disse para vocês, que é quando a União Soviética ela acaba se desintegrando, e aí sim, né, a gente diz que vamos dizer assim, se finaliza o Pacto de Varsóvia, ela deixa de existir e grande parte desses países que até então eram socialistas, eles acabam integrando, né, vamos dizer aí, o novo sistema econômico do capitalismo e acabam fazendo parte aí do bloco da OTAN, que eu já tinha citado para vocês, acabam ficando bastante fortalecidos. Tá bom, gente? Bem, a nossa videoaula de hoje, né, chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, por favor, se inscrevam no meu canal, tá? Se caso tiver alguma dúvida, vocês podem deixar aí no comentário que eu estarei respondendo. Na minha próxima videoaula, eu estarei falando, né, sobre a Guerra Fria, parte 2, que nem eu já disse para vocês, né, falando sobre os conflitos que ocorreu aí, vamos dizer aí, no mundo, entre a ideologia, vamos dizer assim, do capitalismo e do socialismo. Tudo bem, gente? Bem, até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau, turma!